9 erros que eu cometi vendendo macramê online, vendendo artesanato no Instagram que eu quero que tu não cometa. Então, clica no botão e continuar assistindo para evitar esses erros. 1, 2, 3 e clica. Então, vou compartilhar contigo aqui. Eu tenho uma colinha dessas 9 coisas que eu fiz errado e eu quero que você não faça, tá? Vamos começar então. A primeira delas é querer vender para todos os públicos. Essa foi, de longe, uma das coisas mais sem noção que eu fiz no meu Instagram. Achando que se eu atingisse todos os públicos, todas as idades, eu ia vender pra caramba, porque eu ia ter material para todo mundo. E a verdade é bem o contrário. Quando a gente trabalha com a internet, quando a gente trabalha online, quanto mais alinhado tiver o nosso público, mais a gente vai vender para essas pessoas, para as mesmas pessoas e para outras pessoas próximas a essas. Então, a gente vai trabalhar também durante a jornada a questão da criação desse público ideal, tá? Só para tranquilizar vocês, porque isso vai fazer diferença no teu negócio inteiro. Por isso que ele está no topo da lista aqui como o erro mais agravante. Mas todos são, dos 9, todos são ruins. A segunda coisa foi estudar mais sobre Instagram do que sobre ter uma empresa online ou sobre ter uma empresa, um negócio real. Então eu buscava muitas informações sobre tipo, que hashtag colocar, que coisas assim fazer lá no Instagram, ao invés de entender o que meu público precisava, ao invés de entender o que eu estava trazendo, qual era meu propósito, minhas causas, o que eu queria transmitir com aquilo, ou qual era o preço certo, e me preocupar na gestão toda do Instagram e do meu cliente, de ter o Instagram como negócio, do que só procurar sobre o Instagram. Então, esse também foi um erro que me atrasou bastante. A terceira coisa, que também foi super atrasada, que me atrasou muito, foi procurar dentro do Instagram muito sobre engajamento do que procurar entender mais sobre o meu cliente. Então eu procurava fazer de tudo para como é, tipo, engajamento era a palavra e ainda é a palavra mais buscada assim, né? Tipo, a pessoa entra no Instagram, sabe que precisa de engajamento para vender, mas ela não sabe que para gerar um engajamento real, para que faça um engajamento, uma conversão para uma venda, que gere conexão com o cliente e a marca, precisa antes de uns pilares, precisa antes estruturar muita coisa, inclusive de organizar todas essas bagunças que vocês vão ver que tem umas coisinhas bem importantes para trabalhar durante a jornada, tipo o público-alvo, a precificação, a constância na internet, tipo, não é só jogar foto ali, sabe? Então, antes de procurar sobre estratégia, sobre algoritmos, sobre engajamento, vocês precisam estruturar essa base. E isso eu tive que aprender na prática, porque foi assim, ó. Eu consegui engajamento, mas eu consegui engajamento com o público errado, que me causou muito transtorno em produção, de peças que eu não queria produzir, de clientes chatos chorando para desconto, porque o frete acabava às vezes saindo mais caro que o produto, muita coisa aconteceu. Então, tipo, é um erro bem grande também é esse. A quarta coisa foi dar desconto sem ter estratégia específica. Tipo, as pessoas apareciam, me choravam um pouquinho e eu, sim, claro, eu faço. Por quê? Porque eu precisava vender, eu precisava pagar minhas contas e eu me desesperava nesse sentido. Eu não quero que o cabelo pegue no fone, por isso que eu tô toda hora arrumando ele aqui. E então eu não queria eu queria pagar minhas contas, queria fazer isso, eu achava que o cliente sempre tinha que ter razão, sempre tinha que ter mil descontos e não sabia como fazer isso de forma estratégica. Então eu acabava ganhando menos, trabalhando mais por não saber colocar a precificação certa, inclusive nos descontos, porque tem sim como tu colocar os descontos sendo estratégico e ainda pagando tuas contas e ainda sendo interessante para o cliente, tá? E não te desvalorizando. Eu acabei desvalorizando o meu artesanato por conta de não saber precificar e precificar da forma errada quando surgiam as opções de descontos. Depois eu aprendi e vou contar tudo isso para vocês também, né? A quinta coisa que eu fiz errada foi achar que as peças que vendiam bastante nas exposições de rua, nas exposições do centro da cidade ou até mesmo das feiras, fossem o carro-chefe da internet do online. E total contrário disso, porque as peças, a forma de vender online e presencial é totalmente diferente. O público que está ali online, ele te acompanha por mais tempo. O público que está ali na feira, ele vai te ver uma vez na vida e se ele quiser, ele vai te acompanhar na internet depois, mas não é obrigatório, não é uma coisa que ele precise, que ele sente a necessidade de fazer isso, entendeu? Então a diferença é muito grande. Tipo, na rua ele quer saciar o desejo dele. E outra, na rua ele tá te vendo, ele tá entrando em contato contigo diretamente. Online, a pessoa chega e tu nem fica sabendo, a não ser que ela escolha apertar o botão seguir e começar a interagir contigo, senão tu nem fica sabendo que entrou.
Então, a estratégia de venda é muito diferente. Então, não tentem fazer, tipo, isso aqui vendia bem, isso aqui vai vender bem online. Nada a ver. Tu tem que alinhar e definir aquilo que tu realmente quer vender, para atrair o tipo de público que vai comprar exatamente aquilo que tu quer vender. A sétima coisa que eu fiz errado foi achar que era só postar. Tipo, independente do horário, ou do público, ou da imagem que eu fazia, eu tirava foto com o celular normal e postava, e aí não tinha retorno nenhum, porque eu também não sabia que tinha que escrever bem a questão da legenda, da descrição para ser atraente, não sabia que tinha que estar linkando isso com os stories, não sabia que tinha que ter uma comunicação através daquela imagem, uma mensagem através daquela imagem, até que eu comecei a estudar fotografia e me tornei fotógrafa. Aí eu entendi muita coisa da questão fotográfica com o artesanato e tudo isso como um negócio. E a oitava coisa foi padronizar o meu perfil. No início, o Terra Viva Cristais, ele era tipo produtos em macramê com pedras naturais, não tinha autenticidade, não tinha diferencial, não tinha apresentação, não tinha direcionamento para a pessoa ir. Então isso deixava muito sem graça, muito apagada, tipo muito uma revista que a pessoa lê quando ela realmente está afim, e não era aquela coisa tipo, nossa, que legal, quero conhecer mais. E como eu falei antes ali, é ruim quando a gente não tem essas estruturas todas, porque a gente acaba agindo errado sem querer. E é importante que a gente se comunique com o nosso cliente desde o primeiro contato que ele tem com a gente, não que a gente tem com ele, porque a gente nem sabe que ele está entrando, que ele está visitando, o que ele está fazendo no nosso perfil. Então a gente precisa deixar tudo arrumadinho para ele chegar, para que quando ele chegue, ele se sinta em casa, ele se sinta curioso, ele realmente queira fazer parte disso. Então não cometa esse erro de padronizar demais as coisas, tá? A nona coisa que eu fiz errado, e eu espero que vocês não estejam fazendo, é robotizar o Instagram através de aplicativo. Na época eu usava o Social Grow, ele recente tinha sido lançado, então estava sendo aquela coisa todo mundo usando, e eu até cheguei a recomendar naquela época porque eu não sabia muita coisa, então eu achava que acelerava o processo de ficar seguindo as pessoas e curtindo as fotos delas para que elas te seguissem de volta. Só que hoje eu vejo que não é assim que funciona. Isso foi uma das coisas mais erradas que eu fiz na minha vida dentro do meu perfil, porque acontecia de eu seguir gente, ou de eu curtir fotos de pessoas assim, ó, lá da China, do Japão, da Índia, de gente assim que não ia comprar, que eu não ia saber me comunicar com essas pessoas e que não ia comprar meu artesanato, mas elas estavam ali seguindo porque tinham achado interessante, até mandavam mensagem, mas aí tinha que estar no Google Tradutor, e era uma função. E eram muitas pessoas também que não tinham interesse em comprar, então foi muito ruim, e até hoje é muito ruim porque não é uma comunicação real. E a rede social é para te socializar, esse é o ponto de partida dela. Então, quanto mais ser tu ali conversando com a pessoa, é melhor. Todo mundo do Instagram hoje em dia já sabe que existem essas automações, sendo vendedores ou clientes, eles sabem que essa ferramenta existe e que isso é horrível. Quando a gente recebe uma mensagem que é robotizada, que a gente sabe que é robotizada, dá uma frustração de igualzinho quando a gente liga para operadora de internet ou coisas assim e tem que ficar esperando aquele robozinho falar até a gente conseguir falar com a atendente. Então gera uma memória emocional muito ruim para o nosso negócio ligado à nossa marca. Em vez de ser tipo, que legal, aquela marca é super diferenciada, me atende com carinho, é tipo, não, mas eles demoram para responder, é tudo automatizado, é ruim e tal. Então não façam isso, tá? Só automatizem coisas que possam estar explícitas que são automáticas. Por exemplo, essa é uma mensagem automática de ausência. Eu não estou aqui no momento, mas quero te deixar confortável e à vontade para que tu possa mandar tudo o que tu quiser. E assim que eu entrar, pode ter certeza que eu vou te responder. Então, isso a pessoa sabe que ela é uma mensagem automática, mas que tu está fazendo isso por precaução, por preocupação de não deixar ela no vácuo, entendeu? É diferente de simplesmente sair falando, oi, aqui é a fulana, conheça a minha página. Oi, boas-vindas, não sei o que, sem tu tá ali para responder, porque principalmente boas-vindas, porque boas-vindas, tu manda uma mensagem dessa, tu não tá ali para responder a pessoa, fica muito chato. Então só usem as mensagens automáticas, as automatizações para coisas home office, de programação de postagem e tal, e para coisas que vocês podem, tipo, colocar ali
nas mensagens automáticas a tua conta do banco, e aí tu só envia pra pessoa, entendeu? Tu tá ali conversando com ela, tu busca essa mensagem e envia pra ela. Vai facilitar o teu tempo de busca, mas não vai não vai quebrar essa conexão que tu tá construindo com essa pessoa. Esses foram os 9 erros que eu cometi vendendo macramê online, que eu quero que você não cometa, por favor. E se tu já cometeu algum desses erros, deixa aqui embaixo que eu quero saber. E se tem outro erro que tu cometeu dentro do macramê, vendendo online, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre isso também. Grande beijo, até a próxima.